Olá, queridos, bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a 10ª lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Juízes e Ruth, com o tema A Imigração para Moabe e o Retorno a Belém. O texto para leitura em classe está no livro de Ruth, capítulo 1, do verso 6 ao 22. Os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o livro de Ruth. Segundo, o drama da morte e da viuvez. E terceiro, o retorno para Belém. Com os seguintes objetivos. Primeiro, conhecer os personagens da história e os seus dilemas. Segundo, situar os eventos no tempo e os seus desdobramentos no decorrer da narrativa. E terceiro, reconhecer que os personagens, pessoas comuns, são instrumentos de Deus para o seu plano maior. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 1 do livro de Ruth, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será bem maior. Eu quero também agradecer mais uma vez a você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado. E para você que ainda não é inscrito no canal, se quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue avançando, expandindo e mais vidas sendo alcançadas para o reino de Deus, seja também muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também fique à vontade. Deus te abençoe, terei o maior prazer de responder o seu comentário. Vamos então ao nosso comentário de hoje, falando sobre o livro de Ruth. Na introdução, o escritor diz o seguinte: Ruth é um pequeno livro absolutamente encantador. Além disso, é um livro essencialmente humano que traz histórias com características de realidades da vida com que facilmente o leitor se identifica. Nele, veremos a providência de Deus guiando pessoas comuns e improváveis em direção a um plano glorioso e eterno. No primeiro capítulo, o escritor relata com poucas palavras a história de uma família que foi para Moabe. Lá, o pai da família morreu, os filhos se casaram com moabitas, também faleceram. Noemi, a esposa, ao ouvir que havia alimentos na terra, decidiu, juntamente com suas noras, voltar para Belém de Judá. Esta é uma pequena introdução do que nós vamos estudar em 4 lições. A primeira hoje e temos mais 3 consecutivas. Primeiro tópico, o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, verso 1. Primeiro subtópico, o nome. Ruth, capítulo 1, verso 4. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Ruth significa companheira. O livro relata seu nome e nele é mencionado 12 vezes e uma vez em Mateus capítulo 1, verso 5. Ela é uma das mulheres mais importantes da Bíblia Sagrada. Mesmo que lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 23 e no verso 3, diz que uma pessoa o descendente dos moabitas, eles não tinham direito de ser ingressado na família de Israel nem na 10ª geração. E Ruth, sendo uma pessoa moabita, ela vai ingressar e se tornando uma mulher das mais importantes registrada na Bíblia Sagrada. Portanto, vale a pena a gente acompanhar todo o comentário, todo o desenrolar do comentário, que certamente teremos lições extraordinárias para o nosso aprendizado, para a nossa vida, no nosso dia a dia. Autor e data. Ruth, capítulo 4, verso 17, diz assim: As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho e lhe chama Obed. Este é o pai de Jessé e de Davi. A autoria do livro de Ruth é atribuída por muitos estudiosos a Samuel, por entenderem que o estilo literário e linguístico se assemelha ao livro de Juízes e de Samuel, do qual o próprio Samuel é autor. Então, baseado nessa característica linguística, é dado a Samuel como o autor do livro. Quanto à data, nós vamos encontrar
alguns registros sobre isso. Pelo menos existe registro dizendo que o livro de Ruth, ele foi escrito no ano aproximadamente ano 1170 a 1060 a.C., pelo fato de que no livro está relatado que o ocorrido está lá no período de que Gideão foi juiz em Israel, no tempo que os midianitas entravam em Israel e saqueavam a cidade, e o povo ficava faminto. É por causa desta fome que esse homem chamado Elimeleque deixa Belém de Judá e vai para Moabe. Pois isso, então, esse período é mais ou menos isso aí, 1170 a 1060 a.C. Mas existem alguns escritores também que diz que o livro foi escrito aproximadamente no século X a.C., ou seja, um pouco mais tarde, do século X para o século IX, por causa dos monarcas, porque nesse capítulo 4, verso 17 e verso 22, vai fazer menção de Davi. Nós lemos aqui fazendo menção de Obed, Jessé e Davi. Então, por esse relato, alguns escritores chegam a dizer que o livro foi escrito, então, no século X ao IX a.C. Mas ainda existem outros comentaristas que chegam a dizer que a data real é a primeira, lá nos anos 1170 a 1060, sendo que esses dados acerca de Obed, Jessé e Davi, eles foram acrescentados posteriormente no livro. Essa é uma questão que a gente deixa em suspense, que na verdade o que nós vamos nos aprofundar mesmo é a história do que está sendo tratado para todos nós, para o nosso aprendizado. Portanto, pelo menos o escritor, nós temos um número maior de escritores dando a confirmação de que foi Samuel que escreveu. Terceiro subtópico, drama da fome e da imigração. Ruth 1, verso 1. Elimeleque saiu de Belém de Judá para morar nas terras de Moabe, a uma distância de 80 quilômetros ao leste do Mar Morto. Belém era uma cidade cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém e seu nome significa Casa do Pão. Também destaca que a fome não era comum, devia-se em parte às pilhagens associadas com os períodos caóticos dos juízes. Quando ele se refere à pilhagem, ele está se referindo aos saques feitos por tropas inimigas quando entravam em Jerusalém, quando entravam em Canaã. E então saqueavam, tanto levava os seus alimentos, quanto também levava o seu gado. E Israel cada dia ia ficando mais pobre. A fome, então, se dá por esse motivo. Não era porque o lugar não produzisse, o lugar produzia divinamente bem. Mas a consequência dos inimigos era que fazia a fome chegar. Então, a invasão dos midianitas no período de Gideão, por exemplo, destruía, como já falei para você, toda a lavoura e todo o gado. Então, mudar de cidade é uma coisa dispendiosa e inquietante, implica arrancar raízes. Quando o escritor está falando de arrancar raízes, é porque você deixa lá os seus amigos, você deixa lá os seus vizinhos, você deixa a sua casa, o lugar onde você já tem um aconchego, onde tem um conhecimento, onde tudo parece se tornar mais fácil para você ir conquistar uma nova morada, para você ir conquistar novos amigos, para você conquistar novos vizinhos, ou seja, é sempre muito dispendioso. E segundo o escritor diz que para esta família, a família de Elimeleque, a imigração foi um verdadeiro terremoto. Deixar tudo para trás e ter que recomeçar tudo de novo. Segundo tópico, o drama da morte e a viuvez. Ruth capítulo 1, verso 3 ao 5. Morte do esposo, verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. A morte, em certo sentido, é um dos acontecimentos mais naturais da vida. Todos nós sabemos disso, né? Na minha infância, eu ouvia meus avós, quando comentava acerca de morte de alguém, ele dizia que quem de novo não morre, de velho não escapa. Era uma linguagem muito comum na minha infância. E isso é uma realidade. Todos nós sabemos que um dia nós haveremos de encarar a morte. Todos os homens são mortais e têm um tempo de permanência limitado aqui na terra. A morte inexoravelmente lembra o homem de sua fragilidade
e limitações e faz parte da vida do homem desde a queda lá no Éden. O grande escritor do livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso de número 2, ele chega a comentar que melhor é ir à casa onde há luto do que ir a uma casa onde há banquetes, onde há festa. Por quê? Dentro do pensamento do escritor, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam isso ao seu coração. Segundo o pregador, ele está mostrando de que a morte alcança todas as pessoas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as épocas, de todos os credos, de todas as posições. Não existe diferença, todos estão sujeitos à morte. Por isso que o escritor diz que ir no lugar de um velório é muito importante, porque as pessoas que vão começam a imaginar e avaliar de que todos são iguais. Não existe grandes e pequenos, ricos e pobres, negros e claros. Não existe, todos são igual diante desse fato. E aí traz um pensamento a todas as pessoas. Todavia, a morte de uma pessoa jovem tem um tom de tragédia. Para Malom e Quilion, certamente. E também para Elimeleque, a morte chegou cedo na vida. E Noemi ficou desamparada do seu marido e seus 2 filhos muito cedo. Segundo o subtópico, o casamento dos filhos. Ruth capítulo 1, verso 4. Uma luz de esperança brilha para Noemi, o casamento de seus filhos Malom e Quilion, com mulheres moabita, Orfa e Ruth. O casamento nos tempos bíblicos era especialmente muito festivos para os pais e noivos. Dentre outras razões, uma especial para os pais era a possibilidade do casal ter filhos homens e assim dar continuidade à linhagem familiar, garantindo a manutenção das suas famílias e propriedades. Então era uma esperança para alguém que ver o filho casar, de que esse filho gere filho, e que esse filho então leve à frente a linhagem daquela família, a posteridade, para levar o nome da família adiante e também cuidar das propriedades futuramente. Por isso que para Noemi, mesmo tendo perdido seu esposo Elimeleque, com o casamento dos seus filhos, surge uma esperança. Pelo menos meus filhos vão casar, agora eu espero que venha a nascer os netos para dar prosseguimento à família ou à descendência do meu esposo. Mas, segundo o texto, irmãos, não havia tragédia maior para uma família do que ter o seu nome extinto por não ter um herdeiro. Isso era uma tragédia na vida de qualquer família. Acabar uma família sem ter um herdeiro, homem, que pudesse prosseguir. Todavia, a sequência dos fatos mostra novos eventos trágicos que põem fim às esperanças de Noemi. Seus 2 filhos morrem sem gerar descendentes. Aqui é uma tragédia, pode-se dizer agora uma tragédia acontecendo na vida de Noemi. Tudo parecia que havia uma esperança, uma saída. Morreu o esposo, mas os filhos estão casando. Gerar filhos leva a descendência para diante, mas os filhos morrem sem deixar nenhum descendente. Então chega um ponto de que para Noemi acabou toda a sua esperança. Terceiro subtópico, o drama das 3 viúvas. Agora, a família de Elimeleque está sem a segunda e a terceira gerações. E diante de uma tragédia assim, não há palavra de consolo, meus irmãos. Como consolar? Diante de um momento desse, que não há mais esperança, não tinha mais como. A menos que Elimeleque tivesse um irmão que de repente casasse com a viúva e que ela ainda pudesse gerar filhos. E aí, possivelmente, ainda ressuscitava o nome do irmão falecido. Mas de outra forma, não tinha mais como. Ela perdera completamente toda a sua esperança. A partir de então, o foco passa a ser Noemi e Ruth, não mais Elimeleque. Ou seja, Elimeleque some do mapa. Acabou-se a sua história, acabou-se a sua descendência. E agora essas viúvas, elas seguem à frente, ajudadas por Deus, e elas vão enfrentar a experiência excepcional, responsabilidade de liderança e provisão do lar.
agora é com elas. Acabou, não tem homem, não tem ninguém mais para o ajudar. É com elas e Deus daqui para frente. Terceiro tópico, o retorno para Belém. Rute capítulo 1, do verso 6 ao 22. Noemi não tem mais motivos para ficar em Moabe e ela diz às suas noras que está voltando para casa. Ela sabe que a vida de uma viúva estrangeira em Israel é muito difícil e compele as suas noras a ficarem, voltem para a casa dos seus pais. Orfa concorda, mas Rute não concorda. O capítulo 1 vai terminar Noemi chegando em Belém e pedindo para mudar de nome, que não chamasse mais ela de Noemi, pois o nome Noemi significa agradável. Mas ela está voltando cheia de amargura no coração pela tamanha perda que ela teve, e ela pede para chamar o seu nome de Mara, porque Mara significa amargura. O primeiro subtópico, Noemi, Orfa e Rute iniciam o retorno, no verso de número 6 do capítulo 1. Enfim, Noemi ouviu a boa notícia de que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Depois da morte e da pré-condição de extinção da família, Noemi, ao ouvir essa notícia de que lá na terra, lá na sua cidade, agora a fartura voltou para a mesa, ela então resolve voltar para o seu povo para redirecionar a sua vida. Então, ela se dispôs e voltou para a terra de Moabe, conforme está no livro de Rute, capítulo 1, do verso 6 ao verso 7. Quem sabe quantas vezes não passou pela cabeça de Noemi, mas como é que eu vou voltar agora? Desse jeito, eu saí de lá uma mulher agradável, e vou voltar uma mulher sem nada, uma mulher amarga, uma mulher de semblante triste, de decepção, de amargura, de dor. Talvez era mais fácil, eu vou ficar por aqui, por Moabe, até morrer também e sumir na história. Não, irmãos, ela toma a atitude certa. Vou voltar para casa independentemente das circunstâncias. Essa é uma lição muito linda que nós podemos extrair para todos nós. Para você, professor, para você, mestre da escola, que está ensinando, que está liderando, de mostrar para as pessoas à sua volta. Quantas pessoas nós encontramos na nossa caminhada desta forma, que parece que não faz mais sentido a vida, e mostrar para eles que quando se teme a Deus e se obedece a Deus, por mais que as coisas ruins aconteçam na nossa vida, as tragédias, mas existe sempre um caminho de volta. Às vezes não é muito fácil. Às vezes precisa tomar uma iniciativa. Agora ela tem o domínio da decisão e faz o caminho de volta para Belém, casa do pão. Ela sabia que lá, se ela chegasse lá, ela estaria tranquila. Por sua atitude, Noemi mostra que sua fé em Deus se mantivera viva para seguir em frente. Escuta, irmão, ela enfrentou, saiu da casa do pão. Alguém, às vezes, chega a condenar Elimeleque, que ele saiu da casa do pão para um lugar onde até os costumes, os deuses, os cultos eram diferentes, por isso que ele sofreu, independentemente que alguém pense dessa forma. O que nós estamos em foco agora, a vida de Noemi. O que nós aprendemos com ela? Que ela estava, sim, numa terra onde não se adorava o seu Deus, com outros costumes, com outros povos, mas a sua fé continuava viva em Deus, a ponto que ela faz o seu caminho de volta, confiando de que vai chegar em casa, na casa do pão, na casa do Pai, e lá vai estar tranquila, independentemente do que as pessoas vão pensar, mas eu vou para a casa do Pai. A sua fé continuava viva, mas ela chama suas noras no caminho, ela diz, olha, ide, voltai à casa do vosso pai, à casa da mãe de vocês. É melhor vocês voltarem, porque lá em Belém vai ser difícil para vocês, uma estrangeira, viúva. E aqui não, aqui em Moabe, vocês voltando para a casa do pai de vocês, eu oro a Deus, de que Deus dê para vocês um novo matrimônio, que Deus abençoe vocês, que vocês gerem filhos e vocês vivam a vida de vocês, porque eu não tenho mais como fazer nada. Os 2 filhos que eu tinha morreram, eu já tenho uma certa idade, não tenho como gerar filhos. E mesmo que eu pudesse gerar filhos, vocês esperariam todo o tempo desse filho nascer, crescer, até que vocês pudessem se casar? Então é preferível que vocês voltem para a casa de vocês. O texto diz que essas mulheres, elas abriram a boca a chorar, todas as 3 ali, com um choro, na verdade, como uma lamentação de um luto mesmo. E todas 2 noras disseram, nós não vamos voltar.
nós vamos prosseguir, nós vamos para Belém com você. Aqui, mais uma vez, a gente vê a influência de Noemi na vida dessas noras. Num país de costumes, de ensinamentos e de cultos completamente diferentes. Mas ela tinha conseguido discipular essas pessoas para poder elas dizerem, nós queremos é ficar perto de você. Mas agora nós vamos para o tópico de número 2, a lealdade de Ruth, no verso 16 do capítulo 1. É uma nova parada que Noemi faz e torna a conversar com essas noras. É melhor vocês voltarem. Vai ser difícil para vocês lá. E Ruth, no verso 16, chega a dizer, olha, não insiste comigo de voltar, porque eu não vou voltar. Ruth chega a dizer, olha, o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. A tua sepultura será a minha sepultura. Eu vou morrer junto, mas eu não te deixo. Eu irei com você. Para onde for preciso, eu vou com você. O texto diz que, novamente, essas mulheres choram de novo quando Noemi fala, talvez até tirando do fundo do seu coração esse argumento, olha, eu não tenho como mais fazer nada por vocês. Elas choram, se abraçam, e é nesse momento que o texto diz que Orfa resolve voltar, concordar e voltar para o seu povo e para os seus deuses. Mas Ruth não. Ruth continua persistindo. O texto diz que para ela voltar era abandonar Noemi e deixá-la mais vulnerável ainda. Então afirma que iria seguir e viver com ela, que estava disposta a renunciar à sua terra natal e aos seus deuses e identificar-se com o seu povo, o povo de Deus, o povo de Noemi. Eu não vou te deixar. Eu vou com você e vou servir o teu Deus, eu vou servir o teu povo. No verso de número 17, o escritor diz as palavras de Ruth dizendo o seguinte, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ela está decidida, só a morte, minha sogra, vai me separar de você. Eu vou com você para sua terra, para sua casa. Terceiro subtópico, a chegada em Belém. Quando elas chegam em Belém, no verso 19, capítulo 1, verso 19, ao chegarem ali à porta da cidade, Noemi e Ruth entram em Belém e juntas iniciam uma nova fase da vida. Elas são recebidas pela cidade e se comovem ao ver Noemi abatida, física e emocionalmente, sem o marido e sem os filhos. E é aqui que as pessoas ainda chamam Noemi de agradável, mas Noemi vai dizer, não me chame mais de agradável, não me chame mais de Noemi, porque as lembranças que eu trago, elas não são tão agradáveis assim. As lembranças eram incompatíveis com a vida do presente. E que as pessoas queriam animá-la, e até colocaram para cima, mas as lembranças do passado eram incompatíveis. Mesmo que as pessoas dizendo, ô Noemi, você é uma pessoa muito agradável, mas só ela e Deus sabiam o que ela estava vivendo. E ela pede esse favor, me chama de Mara. No verso de número 21 desse capítulo, Noemi diz assim, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Para um pouquinho comigo aqui, porque dá uma impressão que Noemi está colocando a culpa em Deus, que Deus fora culpado daquela tragédia que acontecera na sua vida. Mas deixa eu te falar, Noemi não está culpando Deus. É que na teologia dos hebreus, ninguém culpava as leis naturais, nem a Satanás por alguma situação que tivesse acontecendo nas suas vidas. Como assim, pastor? Se nós atentarmos lá no livro do 1 Samuel, capítulo 15, verso 15, quando Saul comete o primeiro erro gravíssimo na sua vida, e que Samuel vai lá com ele, e que Samuel ouve o balido das ovelhas, o mugido das vacas, que ele não deveria trazer nada do despojo lá dos seus inimigos, e ele traz, desobedecendo a ordem do Senhor. Samuel pergunta dele, o que foi que você fez? Ele diz assim, o povo escolheu o melhor da terra e trouxe para sacrificar ao Senhor teu Deus. Ou seja,
eles tinham sempre a ideia de que mesmo as coisas dando errada, diziam que era a questão Deus. Mesmo as coisas erradas, estamos atribuindo-os a Deus. Saul desobedece a Deus e quer atribuir que essa sua desobediência ainda é para ele. Existe um outro texto que eu acho interessante. Está no livro de Jó, capítulo 2, no verso de número 10. Mas no verso 9 ainda, desse mesmo capítulo, a mulher de Jó, quando Jó está passando pelo um drama terrível na sua vida, e a mulher olha para ele e diz: Jó, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e não morre? Você sofre tanto e continua sendo fiel a esse Deus. E Jó olha para ela e diz: ô mulher, você está louca? Assim como elas falam, você está falando também. Mulher, nós recebemos o bem de Deus. E agora só porque veio o mal, a gente não quer receber, a gente vai ignorar. Exatamente é isso que acontece com Noemi. Noemi não está dizendo: ah, Deus me abandonou, Deus... Não. Ela está dizendo que o Senhor me levou ditosa e me trouxe agora uma mulher pobre. Em momento nenhum, ela está dizendo de que Deus é o culpado da situação. Pelo contrário, nós vamos ver pelas atitudes de Noemi, de que a sua fé continuava viva, perfeita em Deus. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. No próximo comentário a gente prossegue com esse assunto, mas eu termino com a aplicação pessoal dizendo o seguinte: fé é a confiança de que Deus é fiel em todas as circunstâncias. Só Ele pode transformar os nossos infortúnios em bênção segundo o seu eterno propósito. Querido aluno, querido professor, querido companheiro, independentemente das circunstâncias em nossa volta, mantenhamos a nossa fé viva e eficaz em Cristo, porque mesmo que as coisas aparentemente não apareçam tão bem arrumada, da forma como gostaríamos que estivesse, saiba de uma coisa: Deus não perdeu o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Portanto, querido professor, incentiva na tua classe, o teu aluno, incentiva para que ele não desista, para que ele continue, leva essa palavra de ânimo dizendo que Deus tem o controle de todas as situações. Muitas vezes o que precisamos é fazer o que fez Noemi. Que foi, pastor? Caminho de volta aos pés do Senhor, para que Deus então restaure e conserte todas as brechas e sare todas as feridas. Deus te abençoe, meu querido companheiro, meu querido professor, querido aluno. Espero poder ter contribuído com você mais uma vez e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.